amigos de direção assistida, eu sou o Marcelo e esse é o Renault Duster, na avaliação da direção assistida. O Renault Duster, ele chegou ao Brasil com a difícil missão de tomar o lugar em vendas do Ford EcoSport, estabelecido no mercado já há algum longo tempo como um utilitário esportivo de baixo custo, derivado de carro pequeno, no caso do EcoSport Fiesta, no caso do Duster, o Sandero. E esse Renault Duster aqui é a versão Dynamic 1.6 16 válvulas. O motor é o famoso 1.6 16 válvulas da Renault, que já equipou a afinada Grand Tour. Equipa também o Sandero, o Logan e o Symbol. E esse motor ele é flex, tem com álcool, que é o nosso caso aqui, 115 cavalos, e o torque de 115 cavalos, a rotação perto de 6.000 giros de potência, e o torque dele, se eu não me engano, é 15,4 kgfm por metro a 3.850 rotações ou algo do tipo. O Renault Duster, a gente, como vocês já viram nos outros vídeos ou ainda verão, a gente fez uma avaliação tanto de cidade, estrada e também fora de estrada leve. E nessas quilometragens que a gente rodou já com o Renault Duster, deu para notar que ele é um veículo que ele cumpre bem a sua função. Ele é um veículo espaçoso, ele leva 5 passageiros com conforto, inclusive 5 passageiros grandes como eu. Então ele é um veículo que não vai te deixar com problema para levar sua família. O porta-malas dele é bem espaçoso. Eu fiz o rebatimento do banco e minha bicicleta coube tranquilamente ali atrás com o banco rebatido. Só que a gente tem algumas coisas aqui a considerar que podem desagradar aquele comprador que procura um aventureiro urbano, um Sport Utility de baixo custo, principalmente para usar na estrada. Nessa versão 1.6, a relação de marchas do câmbio é curta, bem curta. Então, qual é a consequência disso? O desempenho é excelente. Se você vem em algum lugar dizendo que o Duster 1.6 não anda, isso não é verdade, porque o Duster 1.6 tem um desempenho muito bom, tanto na cidade quanto na estrada, ajudado por esse câmbio curto. Apesar do peso do veículo, esse câmbio curto auxilia bastante o desempenho do Duster. E em retomadas de velocidade, ultrapassagens, ele é muito bom. Aqui mantendo uma velocidade em quinta marcha a 100 km por hora, o motor está a 3.100 giros, que é bem próximo da rotação de torque máximo. E você também percebe que o motor, apesar de ser 16 válvulas, sem comando variável, ele é um motor com boa elasticidade. Então, mesmo em baixos giros, você tem bastante força. Isso permite que você dirija trocando de uma primeira para terceira para quinta, que é o famoso 135, que auxiliaria o consumo. Que, por sinal, é a contrapartida desse desempenho. O consumo desse carro é muito alto. Muito alto. Quando eu digo muito alto, é muito alto mesmo. Vamos verificar aqui no computador de bordo. Estou fazendo uma média aqui de 66,1 km por hora na estrada. Peguei alguns trechos ali, perímetro urbano, que requer que reduza um pouquinho a velocidade. O meu consumo até o momento, vamos ver aqui, é de 8,1 km por litro o etanol do tanque.
pode ter uma característica de uso mais voltada para a estrada, digamos, devido ao seu espaço interno, suas próprias características de Sport Utility Vehicle, e ele pode frustrar o comprador que busca um veículo para a estrada. Nesse caso, é bom o comprador partir logo para a versão Dynamic 2.0, que, se eu não me engano, é 3 ou 4 mil reais mais caro, mas que vai te entregar um consumo melhor, porque o carro pode trabalhar menos esgoelado. Eu não entendo porque que a Renault não casou esse motor com o câmbio de 6 marchas, que alguns modelos 2.0 utilizam, que seria melhor para permitir que um melhor aproveitamento do uso do motor. Por exemplo, na estrada você poderia jogar a 6ª marcha e deixar ela com uma espécie de overdrive, e a Renault não optou por isso. Então o carro fica com 5 marchas muito curtas, bem rápido, mas consome muito. Em relação ao conforto, a gente tem bancos aqui com espuma de boa densidade. Você viajando nele, você não sente os bancos afundarem demais, que poderia te deixar cansado, mas o assento não é muito confortável. A parte de baixo aqui, do assento em si, ela é confortável, ela tem uma boa largura e tem o desenho dele é correto. Já a parte do encosto, do apoio das costas, ele é meio curto para motoristas altos como eu, então ele faz só até metade aqui do omoplata, então ele te deixa meio sem apoio das costas. Os apoios laterais também não são muito bons, então na curva você fica sambando um pouco, e o apoio de cabeça não fica na altura legal. Uma coisa aqui que minha mãe notou também é que o carro ele tem uma altura muito grande do solo, só que a porta, quando você entra, você precisa subir para entrar no carro. Quando você pisa no assoalho do carro, que ele é alto, você fatalmente pode bater com a cabeça ali na entrada da porta, que é bem desagradável. Mas internamente aqui ele tem bom espaço para a cabeça, bom espaço para as pernas. 5 adultos viajam com tranquilidade, como eu já disse. É um carro espaçoso, não é confortável, como se espera de um modelo de 55 mil reais, mas é espaçoso e você se acostuma. Em relação aos comandos, a ergonomia, a gente tem os comandos do rádio aqui atrás, um controle satélite aqui atrás do volante, comandos do computador de bordo na haste. Só é ruim de zerar o computador de bordo nesse botãozinho aqui no meio, que às vezes você quer zerar em movimento e complica. Você bota a mão no meio do volante aqui, pode complicar a sua vida. O rádio é bem acessível, só o ar-condicionado fica na posição ruim, muito baixa, próximo ao câmbio, e atrapalha a utilização. E aqui no vidro elétrico, eles não são no toque, e também é ruim porque fica esbarrando aqui na perna direto. Mas pelo menos a Renault trocou a posição do vidro elétrico, porque no Sandero, Logan antigos, ficava no painel, isso aí era péssimo. Falando aqui do comportamento dinâmico do carro, ele tem freios muito bons mesmo. Essa versão conta com ABS e são freios a disco ventilados nas 4 rodas. Perdão, são freios a disco ventilados na frente e tambor na traseira. E em relação também à suspensão, ela é um pouco dura, chacoalha bastante, talvez para compensar a altura do carro, mas a estabilidade é muito boa. Essa é a contrapartida. Vamos fazer aqui só um teste de aceleração básico para vocês verem como é o desempenho do motor, porque eu muito falei, mas pouco exigi do motor. Estou falando ainda da suspensão. No teste off-road, ela faz os passageiros chacoalharem bastante aqui dentro, mas
Na cidade ele filtra bem as imperfeições do solo e te dá uma boa tranquilidade, uma boa segurança na estrada, em qualquer curva, em qualquer situação. É só aguardar mais esse veículo passar e a gente vai fazer teste de aceleração, para vocês verem o desempenho. Vamos lá, galera. Vai ficar difícil de sair aqui porque toda hora vem um, mas agora eu vou. Beleza, meio acelerada. Como é nóis. Bem agradável, né? Isso aí deve dar em torno de 12 segundos, que é um desempenho bom para um veículo desse peso com esse motor pequeno. Bom, galera, então eu aguardo vocês lá no blog para ler o texto de avaliação. Vou ficando por aqui. Um abraço.